Muito bem, já estamos ao vivo para começar essa websérie Inteligência Emocional. E hoje eu estou muito honrado, estou muito feliz, porque uma pessoa muito querida com quem eu trabalhei aí durante 5 anos, não diretamente esses 5 anos, né, mas a gente trabalhou aí um bom tempo juntos, né, em alguns projetos, e eu fiz o convite para ele. Sinceramente, eu nem imaginava que ele iria aceitar, mas ele topou. Eduardo Tavares. E eu estou muito feliz de poder começar essa websérie com um cara que significou muito para mim nesse período que a gente trabalhou juntos. Ele foi uma pessoa muito importante. E eu vou adicionar ele aqui agora para a gente começar essa live. Deixa eu achar ele aqui. Eduardo. Aí. Enquanto isso, enquanto ele não entra, você que está entrando aí para compartilhar, para assistir, compartilha com alguém que você acha que vai ser interessante sobre o assunto, sobre inteligência emocional, para para um significado maior, né? Que você acredita que isso também faça sentido não só para você que está aqui dedicando esse tempo para acompanhar essa live, mas se você acha que faz sentido para mais pessoas, por favor, compartilhe essa live com a galera. Mandei o convite pro Tavares, ele já acenou aqui. Tavares, mandei o convite aí para você. Agora é só você aceitar. Fala, Leandro. Satoru. Mais. Tavares, vê se você desbloqueou o seu perfil, porque tá falando que você não tá podendo participar, cara. Perseu, Diego Carrilho, ó a Camila. Camila. Ó o Ricardo Gomes. Wilson. Isso aí. Pessoal, isso aqui é novo, tô convidando o Tavares, pode ser que tenha dado algum problema, mandei um convite de novo para ele. Molina, grande Molina, cara. Pô, que honra ser aqui nessa live, meu. Fico feliz, cara. Satoru, vim pelo Douglas. Satoru, você não me conhece não, só veio pelo Douglas Castro. E aí, Camila? Ó, o Wilson. Vamos lá, agora vai, hein, Tavares? Agora vai. Caramba, Tavares, não tá deixando você participar, bicho. Tá aqui para clico em entrar ao vivo com Eduardo Tavares e não tá deixando. Estranho, cara. Muito. Porra, pelo amor de Deus, bicho. Pô, eu tava ouvindo você falar aí do Douglas, do Wilson, Camila, Leandro, que legal. Pô, tô muito feliz, cara. Uma turma aí Eu também, eu que a gente também. trabalhou junto. Perseu, grande Perseu. Perseu, cara. Muito contente. Gente, que nem eu tava falando pra vocês, agora eu tô feliz que deu tudo certo. Ô, Tavares, deu um pouco de palpitação agora, bicho. Falei, É não é possível, tranquilo. cara, não é possível. Falei, será que não vai entrar? E a gente testou Gente, antes, hein? testamos antes, você vê. E ó com quem eu aprendi isso, né? Com você. Testa. É, e aí, na hora dá problema, né? Nem Na hora que a tinha gente que sobe pra acontecer. produção, sempre dá um problema. É. Ah, funcionava na minha máquina. A minha máquina Gente, funcionava. Tavares
é um cara que eu falei para ele um pouco antes, a gente bateu um papo aqui, eu não foi assim uma escolha a esmo, eu escolhi intencionalmente o Tavares porque, por coincidência, foi um cara que me contratou, né, quando eu entrei na... Aí não tem problema de falar onde eu trabalhei, a gente trabalhou na Ernst Young, hoje UI, né, e ele foi um cara que acompanhou, sim, bastante tempo a minha carreira. Talvez a gente não, como você falou, né, Tavares, a gente não trabalhou tanto tempo junto, mas em alguns projetos específicos. E, cara, o Tavares, eu escolhi ele intencionalmente porque foi uma pessoa que, durante 5 anos que nós trabalhamos juntos, convivemos, ele, para mim, é um grande exemplo de inteligência emocional. Eu aprendi muito com ele, observando o jeito dele agir com as pessoas, a maneira dele lidar, como ele se comunicava, como ele sabia cuidar de certas questões, às vezes um pouco delicada. Eu percebi que o Tavares era uma pessoa que nunca, pelo menos lá ali no nosso ambiente profissional, perdia as estribeiras, vamos dizer o português, cara, não vou querer ficar achando palavra difícil aqui. E eu sempre admirei essa postura. Eu acho que eu nunca tinha falado isso pra ele, mas eu sempre admirei essa postura dele, como ele lidava com as adversidades. Às vezes ele tomava uns esporros lá da nossa liderança, né? E como ele sabia absorver aquilo e não transmitir para os seus subordinados, né? E aquilo sempre, Tavares, aquilo sempre me deixou com uma admiração por você. De verdade, né? Obrigado, cara. Então eu Obrigado. faço essa apresentação para você. Foi um modelo, acho que é a palavra mais correta. Um modelo de inteligência emocional na prática vivida que eu pude acompanhar de perto. E aí, Tavares, eu queria saber assim, cara, como é que você desenvolveu? A ideia aqui, pessoal, é a gente fazer um bate-papo, tá? Não é um talk show aqui, é um bate-papo, mas eu quero entender como é que o Tavares ele foi desenvolvendo isso ao longo da carreira. Você já nasceu assim, Tavares? Era fácil para você? Poxa, você cara, teve antes fosse... esse equilíbrio emocional? Não, antes fosse. Não foi difícil, não. Foi fácil, não. Foi pancada em cima de pancada. Mas obrigado pelas palavras aí. Foi que você mesmo tinha comentado, né, que a ideia não é falar isso porque a gente estava numa live, ia fazer uma live e tal. Foi legal que você tô trazendo exemplos, né? Inclusive hoje o pessoal tava falando assim, depois você vai falar de inteligência emocional, depois você vai me dar uma palestra aqui. Não, o teórico, eu não tenho nada de teoria de inteligência emocional, né? O teórico é o Simon. Se alguém tem que, quem conhece a teoria, né, além do tema, é o Simon. Se alguém tem que falar de inteligência emocional, aqui é ele. Eu tô trazendo exemplos práticos, né, da minha vida, como foi, o que eu passei, né, para poder, usando a inteligência emocional, para poder chegar onde eu tô hoje. Porque, só um parênteses rapidinho, inteligência emocional, pessoal, é uma coisa simples, é a capacidade de você reconhecer os seus sentimentos e o dos outros. E mais que isso, como lidar com essas situações. Então, não tem, assim, desmistificando, é saber interpretar o que você sente, como você racionaliza e quais ações você toma sobre isso. E se você tem essa capacidade, é a leitura que você também sabe fazer sobre as outras pessoas. E aí é uma parte mais densa. Porque quando a gente se conhece, ainda está tudo bem. Mas quando a gente não tem a capacidade de interpretar o que aquela pessoa do outro lado está sentindo, às vezes pode trazer uma inabilidade de como lidar com o outro. Faz sentido para você, Tavares? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, nem sempre fui tão tranquilo não, viu, Simon? Antes disso, vai ter o QR Code aí para o pessoal fazer um depósito para nós, não? Dessa não? Vamos fazer por Pix. Pix no final. Tá, beleza. Aí o pessoal começa a sair da live. Brincadeira, pessoal. Então,
Todo mundo que me conhece, eu tenho uma bagagem técnica muito forte, né? E foi assim sempre na minha vida, então sempre tive que estudar a parte técnica, mergulhei muito na parte técnica, né? Até que chegou um momento da minha vida que eu tive um chefe bem casca-grossa, né? Era o Capitão Nascimento, de repente era uma Fichinha. criança, né? Era fichinha. E para vocês terem uma ideia, assim, tinha uma bagagem técnica muito forte, trabalhei isso foi mais ou menos em 2006, Uhum. e eu entrei para uma reunião, uma pessoa tinha saído da empresa, eu entrei numa reunião com esse cara, para ele me passar a demanda. E para o meu azar, eu tinha almoçado, era uma quarta-feira, eu tinha almoçado feijoada. E Nossa. a reunião com esse cara foi 2, 3 horas da tarde, mais ou menos. Uhum. E, enfim, eu saí dessa reunião com vomitando. Fui pro banheiro e vomitei. Foi uma coisa muito forte mesmo, pesada. E ele depois ele virou vice-presidente da empresa. E o cara é sempre 120%. Um cara que cobrava muito, né? E eu consegui resolver isso através de gestão de projetos. E aí eu fui vendo que a parte de gerenciamento de projetos, ela transcendia só o projeto, a atividade ali em si, e trazia também uma parte de empatia e de gestão de Uhum. pessoas. Bacana. É, e aí passei a ser mais organizado, né? Passei a conhecer mais, entender um pouco mais as pessoas que estavam trabalhando para mim e, e até a ganhar ele, né? Até ganhar o Capitão Nascimento aí. Posso fazer uma Pra, pergunta? Você falou um claro. negócio muito interessante. Você falou assim que você passou desde o momento que você entrou para o mundo de gestão de projetos, você passou a se tornar uma pessoa mais organizada. Então, talvez não em estado consciente, mas inconsciente você percebeu que algo em você estava talvez causando esses sintomas. Talvez por isso você entrou numa situação dessa de entrar na sala de reunião. Lógico que a feijoada dá uma contribuída, vamos combinar. Sem dúvida. Imagina a Mas, química que aconteceu no meu nossa senhora, estômago com toda aquela situação. mas eu imagino que provavelmente ali em algum momento, talvez houve algum deslize seu e aquilo afetou muito dependendo do que você recebeu ali, né? Porque uma coisa é você falhar, mas outra coisa é como a pessoa comunica essa falha que você teve, né? Isso é muito importante. E aí você, talvez com essa turbulência que você passou, você notou que algo, por mais que aquela pessoa tenha agido de uma forma não cordial com você, né, como um líder deveria ser, mas você notou que, opa, tem alguma coisa aqui que eu estou falhando. Vou buscar conhecimento porque tem, ele foi mal educado, ele foi ignorante, mas eu falhei também. Talvez se eu não tivesse cometido esse erro, talvez eu não tivesse escutado isso. Faz sentido isso? Aquilo foi Faz. consciente ou foi inconsciente? Não, faz sentido. Assim, uma das coisas até, pô, acho que tem muita gente também de TI, né? Mas uma das coisas que me faltou foi levantamento, especificação, escopo, né, definição de escopo, né? E eu não tinha muito isso. E muita gente hoje ainda trabalha no Go Horse, né? Sai fazendo as coisas, né? Tá. Recebo uma solicitação, não pergunto o que tem para ser feito, sai fazendo e foi exatamente uma das minhas falhas naquele dia, né? Uhum. E aí eu vi que eu precisava investir mais na parte de gestão de projetos, e só que isso foi puxei um fio, né? Vinha muita coisa Certo. junto. E aí o que veio muito forte é a questão da empatia, gestão de pessoas.
Entendi. Eu até me conhecia muito bem. Ah, o que tem que Uhum, fazer, eu faço. Né? Ah, certo. manda aí que eu faço. O problema era como? Me deu uma equipe. Entendi. Né? Tinha que Entendi. entender. Muita gente que veio nessa equipe era mais experiente que eu. Como lidar com isso? As pessoas não vendo eu mais novo, até de empresa, Hum, e querendo cooperar. importante. Né? Você às vezes sentia, sei lá, pô, cara, será que eu devo falar que eu preciso de uma equipe ou não? Você às vezes ficava receoso de falar alguma coisa que poderia de repente desagradar ou criar um mal-estar. Sabe, sabe aqueles tipos de pensamento que a gente vai criando aqui dentro um monstro, um monstro, um monstro, e que às vezes a gente não externaliza isso, e aí, cara, essa bola de neve vai crescendo aqui dentro, a gente não fala, não se comunica, e aí ela tende a vir para fora mesmo, para o mundo externo. Então, no É, início você tinha esse certo receio, não, isso não, Simon. Isso tá? aí é um pouco de autoconhecimento, né? Uhum, Eu, eu sabia que eu não tinha parte que eu não dominava uhum, e fazia parte daquilo que eu precisava entregar. entendi. E aí é onde eu falei, não, tá bom, então eu vou levantar tudo que eu preciso, né? E aí eu pedi, gente, falei, vai ter preciso de gente com essa competência. Né? Eu montei uma equipe com 6 pessoas, nunca tinha tido equipe antes. Não é um problema. E tranquilo. E aí eu pedi, realmente, quando eu tinha um escopo montado, que aí eu montei um plano de projeto, discuti com esse antigo chefe. E assim, na verdade, eu não estou criticando, não, tá? Eu aprendi muito com ele. Sim. Né? Tá certo que só as coisas boas, mas Uhum, eu aprendi muito com ele. Ele foi assim, foi uma escola excelente. Eu tive 2 projetos com ele. Eu tinha um líder direto, né? uhum, Mas o líder do projeto era ele. Né? E aí eu entendi. respondia direto para ele, que foi muito bom para mim. Tá? Aprendi demais, assim, inclusive hoje é difícil ter alguém mais complicado que ele para lidar. Acho que foi aí que formou essa minha essa minha paciência, né, para lidar Esse coro, com as né? situações, esse coro. E assim, quando você teve esse mal-estar, como é que você recebeu aquilo? O que eu quero dizer é o seguinte: você recebeu aquilo, absorveu, você compartilhou com alguém, ou você guardou aquilo e aquilo até desenvolveu algum tipo de mal-estar maior, pelo menos um certo período, sabe? Porque começa a gerar ansiedade, você começa a achar que está sendo perseguido, dependendo da situação. Você conseguiu saber lidar depois disso? Como é que foi? Cara, eu vou ter que continuar trabalhando com esse cara, eu vou ter que dar um jeito, vou ter que me virar aqui, não posso simplesmente agora, né? Pior, eu tenho que dar status para ele, Exato. né? E sabendo o quanto ele é casca grossa. Cara, eu não lembro de ter dividido com muita gente, não. Isso, tá? É, simplesmente eu fui atrás vendo essas falhas que eu tinha Uhum. e, e fui para atender o que ele estava me pedindo, né? E fui além. Aí o que foi muito bom, porque eu chegava nas áreas e eu tinha, como o nosso antigo o chefe falava, né? Eu ia com estrela no ombro, né? Porque No, era ele que pediu. Então ninguém queria se indispor com ele. Então certo. aí eu acabei usando isso, né, para que conseguir as outras coisas que eu precisava para entregar o que ele tinha me pedido. Então Foi o uma que alavanca, facilitou muito foi uma alavanca, sem dúvida foi uma alavanca. entendi. Então, assim, pelo que eu percebo,
você já cai, talvez isso, porque algumas coisas eu acredito que a gente nasce, tá? Eu acho que tem coisas que a gente nasce com certa, é um dom, eu acredito. Você tinha talvez um senso nato de autorresponsabilidade. Você não ficava procurando no outro. Você sempre teve essa, o que que eu tô, onde eu tô errando aqui, cara? Tudo bem, entendi. Ele não sabe lidar com pessoas, ele não sabe dialogar, mas por que que eu fiz ele ter esse tipo de reação comigo? Então você sempre procurava usar a autorresponsabilidade, porque é o que a gente falou, a autorresponsabilidade, ela é uma linha bem tênue ali com a inteligência emocional, porque a pessoa que não sabe se responsabilizar pelos seus atos, provavelmente vai ter um desequilíbrio emocional muito maior. Faz sentido? Sim, sim, sim. E, e pior, né? É, começa a colocar a culpa nos outros. Eu não tinha essa possibilidade, né? Ah, porque a gente precisava entregar um sistema dentro com o servidor monitorado. Ah, se o servidor não tivesse monitorado e caísse, né, ele ia me cobrar, ele não ia falar assim, ah, não, foi o carinha lá que não colocou o agente para monitorar o servidor. Ele cobrava, me cobraria. Né? Então, é por isso que eu acho que a parte mais forte da, da minha experiência, né, com gestão acabou sendo, com a liderança acabou sendo é, que meu período da Tivit com esse cara. Entendi. E eu não tinha essa. Eu falo assim, não, foi o Simon que o problema é com o Entendi. Simon. O Simon estava respondendo para mim. Porque aí acaba se tornando uma postura mais de vitimista, né? As pessoas, é muito mais prático, é muito mais fácil eu pegar e terceirizar o problema, né? E falar sempre que o problema está no outro, né? E até uma coisa que a gente conversou um pouco antes, é, tudo que eu tô ali, de certa forma, apontando na pessoa, todos aqueles defeitos que eu fico ali, né, querendo falar que ela é uma pessoa... Eu tô, de alguma forma, enaltecendo essa falha em mim. Sempre que eu tô nessa posição de vítima e sempre culpando o outro, porque ele é mal educado, porque ele não tem paciência, cara, isso tá mais dentro de mim e mal resolvido, inclusive, por não me conhecer, do que dentro daquela pessoa. Então é interessante isso que você está falando, que você não se preocupava muito com o externo. Você já tinha essa consciência de que o externo você não controla. Você só é uma consequência dele. O que você pode mudar é o que está dentro de você. Por exemplo, o que me falta aqui para que para que complete esse pedaço, essa lacuna que está me faltando, para que eu não sofra mais com isso. É isso que você está me dizendo. Faz E sentido? foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu, né? E aí depois, não só terminei esse projeto, como acabei recebendo outro dele também. E aí ele já era vice-presidente. Só que eu tinha um líder imediato, eu tinha um líder direto, né? Mas os meus projetos respondia para ele. Nossa. E aí, e assim, putz, de novo, eu aprendi muito com ele, né? E com entregas, com responsabilidade, Uhum. né? Com prazos, então tudo isso aí eu devo a ele. Na verdade, teve duas pessoas na Tivit, né? Hum. Ele primeiro e depois o que depois passou a ser o meu chefe direto, chegou a ser presidente também da empresa. Foram pessoas assim que de certa forma, melhorou muito o nível de qualidade das coisas que eu entregava. Porque era sempre muito mais do que se eu entregasse uma coisa, sempre pedia muito mais do que aquilo que Sempre tinha um over ali. tinha sempre um pouquinho a mais. E, e isso me trouxe, né, por ter ficado muitos anos também, eu fiquei 11 anos na Tivit, me trouxe esse senso de responsabilidade com prazo, com entrega de qualidade,
Engraçado e, você falar da isso. equipe. Então E aí eu não posso esquecer da era uma... equipe também, Hum, sempre da equipe, né? sempre. Porque eram eles que faziam com que o conjunto fosse entregue com qualidade. Mas você acredita que esse conjunto com qualidade era entregue porque você, de alguma forma, proporcionava esse equilíbrio lá dentro da equipe? Você concorda? Eu entendi, faz todo sentido o que você está falando, eu acho que tem que dar um mérito óbvio para a equipe, mas você faz sentido que um líder, que nesse sentido você exercia um papel de liderança ali com outras pessoas, certo? Que esse equilíbrio, esse nosso centro equilibrado, traz mais tranquilidade para as equipes desenvolverem, né, os membros da equipe desenvolverem um papel melhor, e aí sim trazer essa edificação no trabalho? É, lembra que, assim, quando eu montei o time, tinha pessoas É, mais experientes que não gostaram certo. muito, né, de estar ali. Uhum. Então eu tinha que fazer um papel Nossa, de cara, trazer o cara para entendi. mim, né? E aí é onde entra a gestão do projeto, o cara sabe exatamente o que precisa entregar, o nível de qualidade, precisa saber, sabe qual que é o prazo daquilo, e, sempre estava comigo nas entregas. Então, Entendi. eu trazia todo mundo, fazendo, a entrega não é só minha, é de todo mundo. Não é uma Entendi. coisa assim, putz, não, ele estava fazendo isso aí para se aparecer. Mas Média. não, Não, era a entendi. única forma. E tanto que uma coisa que eu achava muito legal, eu acho que algumas pessoas já me ouviram falar disso, é que quando eu caísse no poço, Hum, eu tinha gente para pular e me salvar, entendi. porque gostava de trabalhar comigo, porque gostava de mim. É E aquele tipo de pessoa que está disposta a entrar na guerra junto contigo, se for necessário. isso aí. Muitas vezes eu colocava o pé primeiro, né? Mas Entendi. todo mundo conseguia me acompanhar. Mas é interessante você falar isso. Talvez, eu acho que você não note, talvez pela, de novo, talvez por isso ser tá tão nato dentro de você que você às vezes não nota que você sempre procura fazer uma leitura daquela pessoa. Porque é exatamente isso, a gente não agrada a todo mundo. Ainda que a gente esteja exercendo uma posição de liderança, mas, cara, você ter a sensibilidade de perceber que, cara, esse daqui eu tenho que trazer ele, fazer ele sentir que ele tá no mesmo nível que eu não sou melhor que ele, não tô querendo me colocar. A outra pessoa não, a outra pessoa tem que passar realmente que eu estou acima dela porque ela se sente acolhida, abraçada. Então você tinha esse feeling de perceber de certas pessoas eu tenho que tratar de uma forma e certas pessoas eu tenho que tratar de outra. E não porque eu sou superior a ela, mas é porque ela quer que eu me mostre superior a ela para ela até se sentir protegida. Você já percebeu que existem pessoas que elas precisam disso, né? Ela precisa que, ó, eu sou o seu líder aqui, eu tô aqui junto. Tem outro não, tem outro que é aquela pessoa que você pode soltar que ela vai correr sozinha e desde que você saiba entender qual é o caminho que ela gosta de seguir para não parecer soberbo, vamos dizer assim, na hora de levar um assunto com ela. Então eu percebi que você sabe fazer esse tipo de leitura. Engraçado você falar isso, Simon, que é assim, eu nunca, eu não me lembro, pelo menos, de ter me colocado numa posição de superior a ninguém. Entendi. É, e por quê? É, eu sempre tento trazer as pessoas comigo, Certo. né? A questão você sobe um degrau no sucesso, dois na humildade, né? Verdade, cara. E assim, eu realmente, assim, falar, olha, você tem que fazer isso para mim porque eu sou superior. Não. Muitas vezes eu defendo por que que eu preciso daquilo, né? Vamos lá, Uhum, vamos discutir e tal, como que é isso. É, coloco o pé primeiro, fazer, né? entendi. Eu acho que isso é o que traz.
pelo menos em toda a meu histórico, né? O que foi bacana é que as pessoas confiam em mim porque eu também sei fazer. Ou Entendi. pelo menos sei o que estou pedindo. E eu acho que é mais por aí, não porque tem uma segurança que é o cara, o Deus está chegando aqui que vai fazer. Não, nunca, na verdade, nunca Não, foi não, mas, assim. Então, mas eu não tô falando que era só a sua visão. Eu tô dizendo que, às vezes, em algum momento, justamente por esse, quando você tem conhecimento daquilo, de uma certa forma, você tá emocionalmente passando um sentimento de confiança. Pô, eu posso contar com esse cara, velho. Eu sei que se eu chegar numa reunião, na hora de a gente apresentar o status, e que alguém me questionar isso, por que não foi entregue em tal prazo, não foi entregue porque foi acordado que você deveria entregar lá naquela época, você não entregou, você achou que era simplesmente fazer um pequeno ajuste, e que iria, num passe de mágica, tudo funcionar. E não é. Só que quando é uma pessoa que está abaixo e de repente conversando com um gerente, um diretor, ela se sente um pouco acanhada, com medo, né? E quando ela tem alguém do lado dela com esse respaldo técnico, por exemplo, que você falou, cara, é esse tipo de segurança do líder que eu tô dizendo. Não é no sentido de que você parecia superior, não, não. entendi. É a segurança da liderança que eu trazia para aquela pessoa, entendeu? Porque tem pessoa que ela sabe falar, não, isso aqui eu vou tomar porrada mesmo, não tem problema. E o Tavares ainda vai me ajudar, mas eu tenho aquele outro que ele tem a segurança daquilo que ele está falando, mas ele tem a insegurança de transmitir aquilo. E quando ele tem um líder que compreende o que ele está falando e o apoia, ele se sente seguro, entendeu? É esse tipo de segurança que você transmitia. Você fazia essa leitura e nem percebia. Pois e onde eu aprendi essa leitura também, né? Eu tive essa aula aí, né, com Nativity, e depois eu fiz um MBA no INPG, Certo. um MBA Executivo em Gestão de Empresas. Inclusive, Hum, eu ia fazer como é que é? Em engenharia de software, uma pós em engenharia de software. E aí um desses dois caras, na verdade eu vou falar, o Gazaf, ele me uhum, falou, não faz mais a parte técnica, porque isso você manja demais. Na época, assim, eu tinha tinha 21 mesmo. certificações Microsoft. Eu O cara lembro. falou, o que você vai fazer isso aí? Não, que a gente precisa de você em gestão. E aí eu Entendi. fiz um MBA no INPG, cara, assim, tive uns professores lá que foram muito foda, a gente pode falar agora nesse horário. Pode, tranquilo. Tive uns professores muito É foda um lá, bate-papo mesmo. e aí eu tive uma disciplina, um módulo de didática no ensino superior. E falava muito Ah, de fazer essa leitura. Né? Você está falando. Ah, até tem que comentar uma coisa depois aí do seu amigo, do Manga, mas quando você está falando, você sentir se a pessoa tá. Se aquilo tá chato, se não está entendendo, certo. fazer essa leitura. Se a pessoa está triste, até hoje Ah, mesmo, eu vejo, tô conversando, eu sinto, a pessoa tá triste, alguma coisa não tá legal, e aí eu tento descobrir. E aí, esse MBA e esse módulo, depois disso eu fui dar aula, né? Eu fui sério, eu usar não sabia disso não. fui dar aula, mas na verdade foi no colégio técnico, né? Não Ah, foi mas faculdade, para aplicar isso, né? E foi muito entendi. legal, porque era um ensino técnico e eram adolescentes. Eu senti muita falta disso depois, tá? Eu não, assim, era muito ruim, porque, tipo, Ah, pagava muito pouco, né? Coisa certo. de R$ 15 a hora, era muito pouco. Nossa Mas o que era senhora, legal era a experiência naquele momento. com certeza. E assim, o fato de você estar ensinando essas pessoas, cara, olha que louco isso aqui, né?
voltando lá naquela linha do tempo, eu acredito que sim, você nasceu com essa questão da autorresponsabilidade, beleza, faz todo sentido. Mas eu percebo que tem uma coisa aí dentro de você que é sempre assim, o que está faltando que eu preciso ir buscar, o que está faltando que eu preciso ir buscar. E aí foi legal, porque alguém fez essa leitura, você não tinha ela. Você estava muito técnico e alguém falou, cara, não é por aí mais, o seu caminho agora é de uma gestão, é de uma liderança. E aí, com essa questão da autorresponsabilidade que você já tem dentro de você, você conseguiu incorporar isso, entendendo na hora que você partiu para a parte acadêmica de estudar gestão de projetos, o MBA depois que você fez. Aí, acho que começou a trazer de forma consciente essa inteligência que você tem aí dentro, emocional, de saber lidar. Cara, olha que louco isso, você falar de... Você tem sensibilidade de perceber que aquela pessoa não está num dia bom hoje. Não é qualquer pessoa que faz esse tipo de leitura. Tudo bem. De novo, eu estou falando do que eu acho que você nasceu nato, a questão da autorresponsabilidade. Mas você aprimorou na questão de gestão, porque ali veio a questão de pessoas. Porque gestão, no final das contas, eu acho que o pessoal pensa muito quando a gente fala de gestão de projetos, né? E talvez, eu nunca fiz, mas eu acho que a pessoa pensa assim, pega um projeto aqui, qual que é? Vamos fazer o escopo, vamos definir papéis. Cara, tem muito mais que isso. Quem tá por trás dessas execuções? Então é muito louco, porque você tinha essa experiência da empresa, porque você não era um cara só teórico, você não tinha só a teoria, você tinha a prática aliada a isso. E você levava para... Cara, a R$ 15, imagina que quem soube aproveitar essas aulas ganhou, bicho. Ganhou. Foi, cara. Porque Você saiu sabe de que graça, cara. eu aprendi muito, né? Por mais Sim, que eu estaria ensinando pessoas que têm... Mas quando a gente ensina, a gente aprende mais, cara. Aprende mais. É Você incrível compartilha isso. suas experiências. Eu E é isso com, que é sei muito lá, louco. vários anos já de experiência, falando com pessoas que não tinham um conhecimento muito básico de tecnologia, né? Dei aula de arquitetura de sistemas e Uhum. banco de dados. Cara, pensa que muito louco isso. Você, nesse momento, tá aqui, ó, com mais ou menos 23, 24 pessoas. A gente chegou num pico de 30. Cara, pessoal que tá aqui vendo essa live, pensa nisso que ele tá falando. Porque às vezes, você que tá aí assistindo essa live, você tá passando por um tipo de dor dessa, e cara, às vezes você precisa entender o que tá faltando dentro de você. Para de pensar que é o outro que tá faltando, que ele não sabe. Ah, mas Simon, você não sabe o chefe que eu tenho lá, cara. O cara é um chucro. Beleza. Mas se você aprimora a sua capacidade de lidar com as pessoas, você muda o teu mundo interno. Quando você tá mudando aqui dentro, o mundo externo fica muito melhor. Aquele chefe que é um chucro, ele vai virar, como o Tavares falou lá com a primeira experiência dele, ele foi uma aula. Porque tudo é uma questão de ressignificar. Ele poderia simplesmente falar, não, ele era pior que o Capitão Nascimento, ele só batia no chicote aqui, não tinha conversa com ele. Não, ele olhou de uma outra forma e falou assim, pô, apanhei. Não quer dizer que o cara não era uma pessoa com certa inabilidade. Mas isso forjou o cara que ele é hoje, o Tavares. É esse tipo de exemplo que eu quero trazer para vocês entenderem o quanto é importante vocês se conhecerem. Quanto mais você se conhece, melhor você lida com as adversidades da vida. Não faz sentido isso para você, Tavares? Exatamente. Gostei da palavra forjou. Realmente, ali me forjou o meu caráter, forjou a minha parte profissional como gestor. Né? E como pessoa. E aí as coisas foram seguindo, né? E aí você começa a aplicar para o lado pessoal também. Né? Ó, como que eu lido com essa situação? Pô, eu já lidei com pessoas muito piores. Aí você fala assim, tá, não, beleza, vamos em frente. Você acha que você é o fodão, vamos lá. É isso. Eu sei lidar com você. Exatamente. Mas não pode fugir. Não pode fugir. Eu poderia simplesmente, não, cara, eu sou um bom técnico, o que eu recebo aqui eu ganho em outro lugar. Falou, fica você aí com o Capitão Nascimento, fica você aí, toca o bop, e eu vou tocar o bop em outro lugar. Você falou um negócio interessante. Se você não tivesse feito,
só aquela primeira especialização, quando você foi buscar gestão, se você tivesse sido só um cara técnico, falado assim, cara, vou sair disso daqui, porque você falou de fugir, né? É uma fuga, né? Vou fugir disso daqui. Se você tivesse ido para um outro lugar, qual a probabilidade de você encontrar um cara igual ou pior que ele? Cara, sem ter sido aprimorado? Se a vida queria me dar uma lição ali, eu ia, com certeza, eu ia achar um cara pior. Né? Em outro lugar, eu ia achar um cara pior. Você faz essa leitura? Sem dúvida. Assim, no meu histórico profissional, todo mundo que fugiu encontrou alguém pior lá na frente. E aí teve que aprender de uma forma mais dolorosa. Cara, perfeito isso que você está falando, cara. Isso é uma coisa muito interessante. Pessoal, quando a gente não sabe lidar com as emoções que a gente tem aqui, é muito natural a gente buscar fuga, cara. Eu vou mudar de emprego, eu vou comer um doce para me saciar, para aliviar essa dor, essa má resolução. Cara, isso é perfeito que você está falando. As pessoas, pela inabilidade de não saber, na verdade, lidar com uma situação, o que elas procuram fazer? Fuga. Uma coisa é diferente de você estar especializado, conduzindo um trabalho, mas que você enxerga, você vislumbra que você tem mais capacidade. Né? Você fala assim, cara, eu cheguei no meu máximo aqui. Aqui eu já bati o que tinha que bater. Eu não estou falando que eu sou melhor que os outros, mas eu sei que eu tenho capacidade de crescer mais. E aqui eu não sinto mais isso. Vou buscar em outro lugar. Isso. Né? São coisas completamente diferentes do que eu pegar e falar assim, cara, um exemplo disso, você sabe, eu tive um problema aliás, o Tavares teve um problema comigo, não eu tive um problema com ele. Uma situação bem... eu não sei nem falar a palavra, mas assim, eu tava numa época que tanto eu quanto ele, a nossa liderança batia muito em mim e nele, e em outros pares do Tavares e alguns pares meus. E eu tava no meu extremo, cara. No meu extremo, peguei, ele me passou um projeto, resumidamente, só para vocês entenderem, e ele foi me cobrar, mas de uma forma educada mesmo. Da forma que vocês estão vendo o Tavares falar aqui, foi como ele conversou comigo. Só que eu já cheguei com 7 pedras na mão. Eu falei assim, como assim que você tá me cobrando? Isso daqui estava com fulano, agora você quer cobrar essa responsabilidade de mim? O que eu quero dizer é que naquele momento, ele falou, cara, baixa a bola. Por que você tá todo armado desse jeito? Não tô entendendo, você não é uma pessoa assim, você é uma pessoa que se comunica e tal. Eu não sou teu inimigo. Você lembra que você falou isso, Tavares? Eu não sou seu inimigo. O que eu quero dizer? O Tavares teve a habilidade de entender que eu tava péssimo emocionalmente ali, tava aniquilado, vamos dizer assim. Eu tava muito puto da vida. Mas o que eu quero dizer é que, naquele momento, se eu não tivesse um cara como ele, um líder que falasse assim, calma, meu, vamos conversar. Ele pegou o projeto, botou de lado e falou, o que tá acontecendo? Vamos conversar. Então, eu tô falando de um lado, para vocês enxergarem como um líder age, e como naquele momento também, eu resolvi, mesmo puto da vida, eu resolvi ouvir ele, ao invés de pegar e falar, quem sabe de uma coisa? Foda-se, vou pedir as contas, eu não aguento mais isso aqui, eu vou para outro lugar, porque aqui ninguém me dá valor mesmo, eu só sou cobrado. Essa situação de vitimista, de culpar o outro, de responsabilizar sempre o outro, vai sempre te levar para uma fuga. Ele vai sempre te levar para outro lugar que você acha que vai para um mundo melhor, mas não vai. Eu até comentei com o Tavares que existe como se fosse uma parábola do monge. Um monge que ele vivia em monastérios diferentes, ele sempre estava mudando descontente, porque para ele não fazia sentido. Até que um belo dia, no último templo que ele estava, ele começou a arrumar as coisas dele ali, colocou o calçado dele, quando ele olha para o lado, tinha uma imagem dele. E ele fala assim, quem é você? Aí a imagem dele fala assim, eu sou o seu ego. Aí ele falou assim, mas o que você está fazendo aqui? Ele falou assim, eu estou aqui do seu lado. E para onde você for, eu vou com você. Ou seja, não interessa para onde você vai. Se você não resolver o problema agora, ele vai te acompanhar até você se dar conta dele, até você ter consciência até você resolver. Ô Simon, só fazendo um adendo aqui, já que você comentou dessa fase aí, tem um cara na live que hoje falou para mim, pô,
cortaram as bolas do Simon. Então, depois eu te conto quem foi. Ah, é? É. Eu nem vi. Pois é. E eu tinha falado do... O pessoal tá zoando o Douglas aí também, falando do manga. Passou algumas mensagens aí. Mas é isso mesmo, cara. Nesse caso, que foi o ego, né? Onde você for, você não quer mudar. Só que a vida vai fazer você mudar de alguma forma. Vai, cara. Né? E eu sou um exemplo gigantesco nisso. Apanhei pra caramba. Muito, 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 muito. E aí, até um adendo do que você tinha comentado. A gente teve um bate-papo antes, pessoal, porque o Tavares queria, né, entender mais ou menos o que a gente ia falar aqui. E, cara, um dos primeiros impactos, né, Tavares, que a gente percebe de mudança é a academia, né? Musculação, exercício físico. Isso. O jiu-jitsu, por exemplo, são... Cara, quem tem essa possibilidade de entrar para qualquer tipo de exercício físico que te tira da zona de conforto, é o primeiro mecanismo de mudança comportamental que você começa a ter na sua vida. Toda vez que você se coloca numa situação de desconforto, mais você forja o seu eu interior. E eu tô falando isso porque eu sei que você hoje é um cara que faz atividade física. Aliás, você é o quê? Faixa roxa? Roxa. Então, sou roxa. E faz muito sentido, né, Tavares, isso. Eu acho que academia, prática, exercício físico, cara, é o maior exemplo que eu acho que existe de desconforto e forja do que nós podemos nos tornar diante de situações conturbadoras, vamos dizer assim. O que você diria disso? Primeiro, força de vontade, né? Você tem que ter uma força de vontade enorme, assim. Motivação não é suficiente, porque pegar 2 horas, eu moro longe, né, da Vila Olímpia, pegar 2 horas de trânsito, depois a gente chegar aqui e pegar um kimono e ir pra academia. E assim, eu tenho 45 anos, né? Eu só achei treino... que você tava com 40, bicho. Opa, obrigado. Eu só treino com um cara muito mais novo que eu, né? Aí eu treino com policial, com um monte de... O policial e o policial que já tem treino, né? Dentro da própria academia. E outras profissões, né? E mais novos, sempre o cara mais novo e mais ágil e tal. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ficar forte. Né? E aí, cara, ou seja, além do jiu-jitsu, eu tinha que fazer musculação. Né? Você tinha que ter a força física, né? Sim, para Só segurar. que essa força física, ela começa a te dar um reflexo na tua emoção e no teu raciocínio para você tomar uma ação melhor sobre isso. Sim. E além de chegar lá e falar, puta, Deus, cara, muito maior, e falar assim, caramba, o que eu vim fazer aqui? O que eu tô fazendo aqui, E às vezes machucado, né? E muitas vezes eu ia machucado. Né? A minha esposa, meus filhos, sempre falam assim, porra, você vai mesmo? E eu, tô indo. Pô. E você assim, acha que isso contribuiu? Você acha que... Disciplina é fazer liberta, mesmo, né? Que você... Fazer mesmo que você não queira. Não queira, cara. Fazer. Exatamente. É você saber que você não negocia com a sua mente. E isso é tão real que se você deixar a sua mente solta, qualquer um aqui que está assistindo essa live, pega um papel e uma caneta, deixa a sua mente solta e sai escrevendo qualquer coisa que tá vindo. A primeira coisa que vier na sua mente, sai escrevendo. Para você ver se é você que está pensando ou se é sua mente que está agindo simplesmente com uma forma de impulso. Isso é muito louco, cara. A disciplina, ela faz você enxergar as coisas de uma outra forma e falar assim, peraí. Não, Tavares, pô, você não precisa mais disso, cara. Vai pra casa.
não que seus filhos, a sua esposa não mereçam estar com você. Lógico que merece. Mas, cara, você precisa também cuidar da sua saúde. É que nem o Abílio Diniz falou. Ele falou que quando ele começou a fazer exercício físico, ele pensava o seguinte: quando eu tiver mais velho, eu quero subir uma escada sozinho, ou eu quero que as pessoas me ajudem, ou eu quero pessoas me ajudando a subir. Ó que louco isso, cara. Ó que louco isso. Isso é uma puta de uma visão, cara. Tipo de analogia do que o exercício físico te proporciona lá no longo prazo. Quando você tá saindo do seu trabalho cansado, morto, e fazendo todo aquele esforço físico para manter a sua disciplina, sabe o que você tá fazendo? Você tá... Eu tô falando por bases estatísticas, você tá buscando longevidade. Então você não tá perdendo tempo deixando a sua família de lado. Você tá construindo isso para você ter mais tempo com a sua família lá na frente. Ó que louco isso, cara. E isso tudo vem através da disciplina, o que o exercício físico te traz. Verdade. Assim, eu tenho uma chopeira ligada lá, tá ligada desde domingo, desde sábado, eu acho. Cara, eu acho que eu tomei um pouquinho essa semana. Mas antigamente essa chopeira já estava vazia. E é impressionante como isso muda automaticamente, né, cara? A gente diminui, eu tô falando isso porque, cara, eu também bebia pra caralho. Como a gente diminui o consumo de álcool, bicho? Assim, você começa... Tem como. Eu não sei se faz sentido. Até pra conversar, porque eu usava isso, tá? Pra eu poder ter uma conversa legal com as pessoas, eu preciso beber. E aí o que eu começo a perceber às vezes é até porque a gente está parado, tão estagnado na nossa zona de conforto, que a gente não adquire mais conhecimento, que você não tem com que você compartilhar com as outras pessoas, você não tem experiência. Por isso que você precisa é claro que eu estou falando que é um apanhado de coisas que vai agregando e tornando todo esse corpo que a gente vai formando, não só corpo físico, mas algo maior, né? O corpo físico, a mente, é muito maior, cara. Eu diminui muito meu consumo de álcool. Não é que eu não bebo, eu bebo, mas eu bebo bem esporadicamente. Tem muita gente aí que me conhece e vai falar assim, nossa, eu não acredito nisso, mas, cara, é absurdo, né? Como automaticamente a gente não percebe e o consumo de álcool vai diminuindo, não é? Não tem como, né, cara? Você vai beber e vai pra academia, você vai fazer o que lá mais? Na verdade, você nem vai, né? Se eu começar a beber, na verdade, eu tenho isso também, viu, Simon? Uhum. Se eu começar a beber, eu não vou tomar um copo. Sim. Né? Se for para beber um copo, já diria o Adriano Imperador, se for para beber um copo, eu nem vou. Né? Mas tem um momento certo. Né? Tem, exatamente, cara. Eu tenho foco. Durante a semana, eu tenho que ir 4 ou 5 vezes nessa semana para academia. Eu vou. E assim, se eu beber, eu não vou. Porque exatamente por isso. Se eu começar, eu não vou beber um copo. Então, já parei por aí. Mas aí é um mecanismo que você percebe que a tua mente está negociando e que você consegue perceber. Porque às vezes, aí eu vou um pouco mais atrás. Qual é a motivação que está por trás disso? É o quê? Você está desanimado, você não fechou um contrato, você brigou com a esposa, discutiu com o filho. Aí o que acontece? Você está desanimado, você quer arrumar uma... isso é inconsciente, né? Mas a tua mente começa a negociar. Não, Tavares, vai tomar uma hoje, cara. Que nada, vai ralar o kimono lá. Daqui a pouco você tá com a orelha toda estourada. Não, vai tomar uma, bicho. Liga pro... Ó, o Matheus, eu vou usar o Matheus. Liga pro Matheus, vai tomar uma cerveja com o Matheus, é isso. Não perde seu tempo, não. Mas não, foi cara, ele que falou das bolas, viu? Você deu exemplo dele, mas foi ele que falou das bolas. Você começa a entender que a sua mente negocia, mas você percebe que você controla ela e não ela o contrário. E se você não tem a sua emoção equilibrada, você não consegue fazer isso. Eu passo ali na sala, vejo a chopeira lá, ela me manda beijinho, fala oi, mas falar não, quando hoje não. Quando a gente vai se falar? Fala não, hoje não, depois. Daqui a pouco. Legal, cara. Dá um passa-moleque nela. Olha, eu não imaginava que a gente ia aprofundar tanto assim o tema, não. E eu até falo, Tavares,
isso que eu tô fazendo, esse movimento que eu tô fazendo aqui, eu tô formando, é um movimento de formar uma tropa. Eu quero que quem tá aqui assistindo a gente, inclusive você, faça parte disso sempre que puder. Não tô dizendo só das lives, mas é do que eu quero produzir, o que eu vou produzir de conteúdo. Eu tô formando uma tropa aqui. Para quê? Para que vocês estejam junto comigo, aqui, junto comigo. E não quer dizer que por eu estar formando que eu sou melhor ou maior disso. Não, não é isso. Mas eu ando com eles. Por exemplo, quando eu trago um Tavares aqui, por mais que eu esteja formando essa tropa, esse exército de trazer informações de verdade para quem está aqui assistindo, não é porque eu sou maior ou melhor, não. É porque eu ando com eles. E aí tá um exemplo. Porque vocês podem achar que não, gente. Mas o Tavares hoje, ele exerce uma posição de sócio executivo numa grande empresa. Então, assim, eu nem sei se pode falar ou não, Tavares. Então, né, enfim. Posso? Pode sim. Pode. Ele trabalha na RVC. Então, assim, isso aqui, ele tá fazendo porque ele me considera. Mas um cara desse é caro para você trazer. E eu quero que vocês entendam a oportunidade. Quando eu falo assim, eu não sou maior ou melhor, por quê? Porque eu ando com eles. Quando eu tô trazendo um Tavares, é porque ele é esse cara que eu tô andando. Eu ando com os maiores e com os melhores. É isso que eu quero que vocês percebam. Eu tô trazendo gente grande aqui, com bagagem, que tem experiência. Não é cara que viveu no bastidor lá, só lendo, pegando especificação. Não, é assim. Para você ter uma inteligência emocional, você precisa pegar, acordar todo dia de manhã e fazer uma meditação de 2 minutos e puxar o ar e preencher o seu diafragma. Não, não é isso. Eu quero um cara prático que possa compartilhar com vocês. É isso, cara. Quando eu formo esse exército, essa tropa, é por isso. Eu não sou o melhor e nem o maior, mas eu ando com eles. E eu tô trazendo um cara assim, como o Tavares aqui para vocês, cara. Então eu gostaria que vocês dessem muito valor para esse tipo de trabalho que eu tô fazendo, porque um cara desse aqui é caro. Vocês têm que ter noção que uma pessoa dessa aqui é cara. Não é barato pra gente poder ter um bate-papo. E eu sei que ele tá fazendo isso por consideração a mim, mas eu quero que vocês entendam que eu tô trazendo alguém com uma puta de uma experiência, uma puta de uma bagagem, uma puta vivência para compartilhar para vocês aqui. E eu sou muito honrado de ter essa oportunidade, cara. Eu falo assim, Tavares, eu já pisei muito na bola, mas alguma coisa eu devo ter acertado para você estar aqui hoje, sabe, prestigiando, cara. Porque eu me sinto honrado de verdade. Honrado mesmo. Caramba, cara. Olha, ô Simon, obrigado, cara. Realmente, assim, me surpreendeu, né, no dia que você me falou. Eu vejo as eu coisas... lembro, você ficou mesmo. Né, mas, assim, eu vi como uma oportunidade até de aprendizado, né? Logo eu falei para você que depois que eu falar assim, pô, falar de inteligência emocional, algumas pessoas eu falava lá na UI que, assim, parece que você é jogador de xadrez ou de pôquer, sei lá, e na verdade eu não sabia nenhum dos dois, né? Já começava por aí. Aí depois eu fui aprender. Hoje eu já jogo um pôquer em casa aí. É mesmo, olha só. E xadrez também. Eita. Mas eu vi como uma oportunidade até de aprender, né? Eu falei para você dos livros de Daniel Goleman, que eu tinha, mas não tinha lido. Eu passei a ler depois mas despertou, né? E aí despertou, exato. E aí eu vi que estava muito ligado às coisas. Empatia, autorresponsabilidade, autogestão, os tipos de liderança, né? Que praticamente eu tenho um pouco em cada um daqueles tipos. Aí você começou a olhar e falou assim, então inteligência emocional é isso. Nossa. É isso. Entendeu? Porque a minha ideia é justamente ajudar a desmistificar isso. É igual quando a gente fala às vezes de propósito de vida, talvez a gente possa até uma outra live marcar, não cabe falar sobre isso agora. Mas é desmistificar e trazer, principalmente para homem, cara. Homem é foda. Eu sei, né? A gente tem muita dificuldade para procurar esse negócio de se autoconhecer, né? Se compreender, saber, sabe? Pô, em algum momento, vai chorar? Chora, bicho. Chora, bota esse negócio pra fora, meu. Eu tô falando porque a pessoa que não sabe lidar com as emoções, ela não vai ser só falida emocionalmente, ela vai ser falida na vida. Ela não tem como prosperar, ela não tem como
alçar voos maiores. Porque se ela não se conhece primeiro, cara, ela vai ter muita dificuldade para conhecer o outro. Não é verdade? E assim, aí entra até, tem uma parte do, acho que é a arte da guerra, né, que fala, se você se conhece e não, se você se conhece e não conhece o outro, para cada guerra, para cada batalha vai ser uma ganha, uma perdida, uma coisa assim, né, e se você conhece o outro, fica mais fácil para você ter Com sucesso certeza, cara. nas suas guerras. Porque você não trabalha empatia se não for dessa forma. Você precisa primeiro se conhecer, porque se você entende isso, você consegue se colocar no lugar do outro, cara. Você fala assim, puta, cara, já passei por isso. Ou então, pô, eu não passei por isso. Passei por outra situação e às vezes não sentiram isso. Agora eu consigo entender o que está acontecendo com aquela outra pessoa. E homem é pior, porque o homem é um bicho mais chucro ainda para esse tipo de coisa, cara. Tavares, cara, prazer inenarrável. Eu vou fazer um encerramento, eu acho melhor, porque não sei se de repente essa live pode cair, né? E a gente se estender mais. Mas eu acho que foi, assim, um pontapé inicial muito legal. De verdade, eu fico feliz demais de você estar, sabe, de uma certa forma, comprando esse projeto comigo. Quando eu digo comprando, porque você acredita que outras pessoas precisam saber disso. Sim. E ainda é um tipo de conhecimento muito escasso, principalmente a gente falando do Brasil, né? Sim, então, cara, de coração mesmo, eu sou muito grato por você abrir esse espaço para mim, de verdade, por essa oportunidade. E como você me disse no off, pô, será uma honra. Eu percebi que você ficou empolgado mesmo. Falou, pô, quem sabe a gente não pode fazer mais vezes. Cara, saiba desde já que vai ser sempre uma honra contar com a tua participação, bicho. Fica à vontade para legal, falar. conta comigo. Conta comigo, cara. Toda vez que eu acho que é um tema importante, o que você falou, o quanto a gente puder trazer para quem ainda não quebrou a cara, como a gente já quebrou, né, poder ensinar de certa forma, ensinar e evitar que quebre a cara mais para frente, eu acho que é uma oportunidade. E de novo, muito obrigado, né, por você ter me convidado, ter tido a honra de ser o primeiro dessas websérie que você vai fazer. E obrigado por todo mundo que também, né, veio prestigiar a gente aí. E espero que você que trouxe alguma coisa, né, que a gente pôde trazer alguma coisa que agregue na vida de vocês. Pelo menos para mim trouxe muita. Para mim, uma mensagem que ficou muito clara aqui hoje é tudo que eu tenho dificuldade, toda a barreira que eu enfrento é porque eu não tenho algum conhecimento. Então eu tenho que ir atrás disso, certo? Exatamente. Exatamente. Então, de forma organizada, de forma organizada. De forma organizada, com certeza. Senão vai trazer outro problema. Né? Você não faz o seu e que ainda quer fazer uma coisa que quer fazer o do você outro, nem sabe. Exato. E você até fala assim, ó, espero que tenha contribuído. Galera, quem tá aqui ó, agora no chat ao vivo, fala pra mim, valeu a pena ou não valeu? Fez sentido pra vocês toda essa mensagem que o Tavares compartilhou aqui? Eu duvido que não fez. Pra mim foi uma aula, sim. Porque você são os bastidores, o que eu construí, o que foi forjando a minha casca, né? A minha alma e a minha casca externa aqui, pra tomar essas porradas. Aí, ó. Tá vendo, ó? Arrasou. Aqui, ó, o Maia falou também, ó. Perseu, ó lá, tá vendo? Você tá doido, bicho. Ó lá, ó, o Leandrão, o Ricardo, que é isso? Joel, duvido. Quem souber aproveitar isso aqui, deixa eu falar, ó. Se eu pegasse esse conteúdo, tirasse ele daqui hoje do ar e vendesse, dava pra vender aí tranquilo. Só isso daqui por R$1.000, bicho. Opa! Então, aí eu queria agradecer também o pessoal do chat aí que curtiu. De verdade, olha, não imaginava que ia dar a repercussão que deu. Fiquei feliz demais por todo mundo que está aqui acompanhando. Agradecer o Tavares, mas não posso esquecer de vocês que estão aí até o final assistindo essa live. Agradeço de verdade, sou grato
por vocês terem a paciência de acreditar nessa live de hoje com o Mestre Tavares. Tamo junto. Ainda você. Eu chego lá. Tavares, coração, cara. Obrigado mesmo. Obrigado, Simon. Obrigado a todo mundo aí. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. E vai ter Valeu. mais, hein? Até mais. Tchau, tchau.